Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Adriano Moraes. Nós estamos resolvendo os exercícios, problemas suplementares do livro da Beatriz Alvarenga, capítulo 16, que fala sobre oscilações. Já resolvemos o 1, 2 e 3, os problemas suplementares, alguns dos problemas e testes, mas aqui nós vamos resolver o 4, que fala o seguinte: um cubo de madeira de densidade ρ e aresta L flutua em um líquido de densidade ρ', sendo ρ menor do que ρ', com suas faces superior e inferior horizontais. O cubo é empurrado para baixo, de modo que sua face superior permaneça fora do líquido, abandonando seu cubo e desprezando seus atritos. Depois a gente vê o que ele está pedindo. Primeiro vamos entender o sistema aqui, tá? O sistema aqui é o seguinte: inicialmente eu tenho lá um determinado fluido, um líquido, e eu coloco um corpo, um cubo de raio de aresta L nesse fluido. Bom, aqui nós estamos vendo um conteúdo que envolve mecânica dos fluidos, que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, os alunos ainda não viram, que é o conteúdo de empuxo, princípio de Arquimedes, tá? Então eu vou ter que dar uma avançada, quem não viu ainda vai ter que acreditar em mim, e depois lá na disciplina, a gente vê como isso aqui é real. Inclusive eu posso cobrar lá, gostei dessa. Então, o que nós temos aqui? Esse cubo, por que ele flutua? Nós temos o peso dele para baixo, mg, apontando para baixo, e nós vamos ter uma força de sustentação, que é o empuxo apontando para cima. Ok? Beleza. Essa é a primeira situação, essa é a situação de equilíbrio dele. Depois, eu venho e nesse mesmo sisteminha, eu venho, pego esse cubo, e empurro ele para baixo. Quando eu empurro ele para baixo, deixando a face ainda fora da água, eu vou ter que o peso continua para baixo e eu vou ter ainda o empuxo para cima. Só que agora a posição aqui está fora da posição de equilíbrio. Vou dizer uma posição X. No momento em que eu solto esse cubo, ele começa a subir. Ele sobe, 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 passa dessa posição de equilíbrio, sobe, 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 chega até o máximo, volta a descer. E aí ele fica oscilando. Obviamente, num sistema como esse, não é conservativo, a dissipação de energia, a amplitude dessa oscilação vai decaindo. Mas considerando um sistema conservativo, ele ficaria oscilando com amplitude A. Ok? Beleza. Então, como que nós vamos fazer aqui? Primeiro que a gente tem que saber é que esse empuxo, ele é dado por uma equação. Existe uma função que calcula esse empuxo. Esse empuxo, ele é dado por ρ do líquido, que no caso é o linha, vezes o volume do líquido deslocado, vezes a aceleração da gravidade. O que é o volume do líquido deslocado? É esse volume que fica embaixo da água, que por sinal fica submerso, que por sinal varia, ele fica variando. Então, esse volume do líquido deslocado, vamos considerar assim, ele fica variando desde a sua borda aqui até lá a ponta de uma quantidade X, ok? A altura que ele fica submerso, ela vai variar uma quantidade X. Então, como que fica a força resultante sobre esse meu sistema? A força resultante sobre o meu sistema vai ser dada sempre pelo empuxo menos o peso, mg. Então, agora, substituindo aquelas equações lá, força resultante igual a empuxo ρ do líquido vezes volume do líquido deslocado. O volume do líquido deslocado é a área da base, que é o quê? L ao quadrado. Vezes essa altura X aqui. Não é a altura toda do bloco, é a altura X.
vezes x, vezes g. Então, esse termo aqui é o volume do líquido deslocado, tá? Menos massa. Massa de quem? Massa do bloco. A massa do bloco é dada, densidade é massa sobre volume. Densidade igual a massa sobre volume. Então, a massa vai ser densidade vezes o volume. Então, vai ser densidade de quem? Do bloco vezes o volume do bloco. O volume do bloco é L ao cubo, vezes G. Vou só arrumar isso aqui e eu vou ver o seguinte, que a força resultante é igual a ρ do líquido vezes L ao quadrado do bloco vezes G vezes X, menos ρ do bloco vezes L ao cubo vezes G. Observando isso aqui, nós vemos que esse cara aqui é constante, correto? Esse cara é constante. Quem vai variar? Esse termo aqui. Como que vai variar? Pela minha variável x. Notem que do jeito que eu montei aqui, quando o bloco está para baixo, eu vou ter o empuxo ganhando do meu sistema. Agora, quando o bloco sobe da posição de equilíbrio, isso aqui fica negativo também, a força resultante vai estar para baixo. Então, eu vou ter uma força restauradora para baixo. Então, ela vai variar aí. Agora, quem faz ela variar? É esse termo todo aqui. E aí, eu vou olhar para ele e percebo que ele é uma grandeza, uma força, que ela é proporcional a x. Ou seja, é um F igual a K vezes x. Isso significa que nós temos, sim, um MHS, movimento harmônico simples, lembra-se disso, tem que ser proporcional a x, uma força restauradora proporcional a x, e onde, entre aspas, o K, aquela constante elástica da mola, vamos comparar, estamos fazendo um comparativo, é dado por ρ do líquido vezes L ao quadrado vezes G, uma constante. Esse é o K do meu sistema, tá? Que define a força restauradora. Em seguida, na letra B, ele pergunta, calcula o período de oscilação do cubo. Como que eu vou fazer para calcular o período de oscilação do cubo? Bom, nós estamos tratando de um sistema MHS que tem um K aqui, né? E como que eu posso comparar com o sistema massa-mola? 2π raiz de m sobre K. Como que vai ficar? T igual a 2π raiz de m sobre K. Ρ do líquido vezes L ao quadrado vezes G. Nós já fizemos anteriormente a massa. T igual a 2π, a massa do bloco vai ser ρ do bloco vezes L ao cubo, né, que é o volume do bloco, dividido por ρ do líquido vezes L ao quadrado vezes G. Simplificando tudo isso, o período vai ser 2π raiz quadrada de ρ, corta o L ao cubo com L ao quadrado, vai ficar L, ρ vezes L, divididos por ρ do líquido vezes G. Dessa forma aqui. Ok? Então, até a próxima, gente.